E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área. Tamo junto, mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, não conhece o nosso canal aí, ajuda nós aí, inscreva-se aí, tá ok? Vamos aqui falar aqui da 28ª rodada, já é o segundo vídeo. O primeiro vídeo nós colocamos lá as melhores opções para a rodada. Agora é o vídeo do time do canal. Ainda nós vamos fazer mais um vídeo do time do vídeo, time do vídeo. Esse é o time do canal, tá ok? Beleza? Então vamos lá então. Vai começar então na quarta-feira, né? Começa na quarta-feira o jogo aqui Palmeiras e Bragantino, né? Às 19 horas, tá? 19h30 tem Botafogo e Flamengo, tá? Então nós vamos ter a escalação desses dois jogos. Às 18 horas já sai a escalação de Palmeiras e Bragantino e lá para as 18h30 já sai a escalação de Botafogo e Flamengo, tá bom? Beleza? Então quarta e quinta-feira tenhamos aí, tá ok? Beleza? Então é isso aí. Vamos então aqui diretamente aqui, né, para as escalações aqui, tá? Para ser um pouco mais rápido aí. Então, nós íamos aqui com o Walter, tá? Mas o Walter tomou cartão amarelo, um jogo atrasado, né? Contra o Fluminense. Então, o Walter não vai jogar na próxima rodada 28. Então, eu coloquei o Fábio, que tem uma média aí de 3,40, jogando dentro de casa, uma média baixa, mas tem 56 defesas e 24 foi em casa, tá ok? Beleza? Então, essa é a opção aí do Walter. Fora a opção do Walter, que era a primeira opção aí dos scouts, né? Que era a melhor opção, o Everton seria a segunda opção, tá? Ele tem uma média de 4,70 jogando dentro de casa, já tem 56 defesa e 30 dentro de casa. Então, o Everton seria uma segunda opção fora o Walter, né? A terceira opção seria o Rossi, tá? O Rossi tem uma média de 6,30 jogando fora de casa, já tem 60 defesas, 33 foi fora de casa. Então, o Rossi era uma boa aí, tá? Uma boa aposta, né? Vamos aí, vamos colocar assim, tá? Porque os melhores SGs seria o do Fluminense e do Palmeiras, mas também, tá? Então, na próxima opção, na quarta opção é o Fábio, mas como a minha linha defensiva, eu não posso colocar o Everton aí, tá ok? Lembrando, tá, que o Palmeiras tem um jogo atrasado, tá? Um jogo atrasado contra o Juventude. O Everton e o Piquerez tem 2 amarelos. Se ele tomar o terceiro contra o Juventude, ele não joga contra o Bragantino. Tá? Então nós temos que ficar esperto aí. Fluminense que ou dentro de casa, ele tem 2 SG nos últimos 3 jogos. Já o Juventude, ele cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos fora de casa. E ele pega o Palmeiras, tá? No sábado, tá? Pega o Palmeiras. Então, se ele perder, o Palmeiras, ele não quebrar o SG do Palmeiras no sábado, aí fica 3 SGs nos últimos 3 jogos, o Juventude, né? Então precisa ver aí quanto que vai ficar o jogo do Palmeiras de Juventude, jogo atrasado. Então, Fluminense 2 SGs e o Juventude 2 SGs. Cedeu 2 SGs. O próximo aqui é o Palmeiras. Palmeiras, ele tem 1 SG nos últimos 3 jogos. Se o Juventude não quebrar o SG do Palmeiras, ele vai ficar com 2 SG nos últimos 3 jogos, tá? Já o Bragantino, ele não cede SG, não. Ele faz gol em todo jogo aí. Então, por isso que o Everton ali tá meio perigoso, né? Colocar muita gente aí do Palmeiras. Vamos aqui, então, agora para as laterais. Laterais, nós colocamos aqui o Piquerez e o René. Eu tava com o Walter e o Reinaldo. O Walter saiu, né? Não vai jogar, eu tirei o Reinaldo também, né? Porque era um possível SG também, né? Contra o Inter, um possível, não que seria o SG. Mas aí eu tirei o Reinaldo também, tá? Nesse time aqui. Então eu tô indo com 2. Temos que ficar de olho, né? No Piquerez, né? Que o Piquerez tá com cartão amarelo, joga com Juventude.
ele tem uma média de 6,40 jogando dentro de casa, já tem 30 desarmes, 3 gols e 1 assistência. Já o René, ele tem uma média de 4,50 jogando dentro de casa, 39 desarmes, tá? Sendo 1 gol, tá? Que ele tem no campeonato. Fora esses dois aqui, tem o Reinaldo, que eu falei, tá? Tem uma média de 10 pontos jogando dentro de casa, 25 desarmes, 9 gols e 3 assistências. Só que o Reinaldo, esse 10 pontos jogando dentro de casa, é fazendo gol e assistência, tá? Então, se ele não faz gol ou dá assistência, ele não faz boa pontuação, tá? Fora isso, ó, se vocês dar uma olhadinha, tem o Samuel Xavier, tá? Só que ele é a mesma coisa que o Reinaldo. Depende ali do SG, né? Do SG. Então, e de uma assistência, tal, de gol que ele fez aí no último aí, valendo pro Cartola. Tem o Giai, se ele jogar, tá? O Giai, ele tem uma média de 5 pontos, 40 desarmes, tá? Ninguém tá olhando, mas quem? O Kaique Bruno, fora de casa, ele tem uma média de 8 pontos. Ele já tem 71 desarmes, tá? Ele tem uma média base, tá? Ninguém tá olhando para ele aí, tá ok? É uma dica aí, talvez até eu faça uma aposta aí, se o Piquerez aí não jogar, talvez, né? Tá? Porque tem um outro jeito aí, né? Se o Piquerez não jogar. E o William tem uma média de 7,70, tem 49 desarmes, tá ok? Então é isso aí. E também tem o Emerson Royal. Se ele jogar, uma boa. A gente vai saber a escalação do Flamengo. Tá? É uma boa aí, ok? Vamos aqui então agora para a zaga. A zaga eu coloquei o Thiago Silva e o Bruno Fux. Tá? O Thiago Silva depende muito de SG. Ele depende muito. Ele tem uma média de 4 pontos jogando dentro de casa, já tem 6 desarmes só em 15 jogos. Tá? Ele jogou pouco aí, muito SG. Se eu não me engano, ele tem 6 SGs no campeonato em 15 jogos. Tá? Então, beleza? Então é isso aí. Outro é o Fux, né? O Fux, ele tem uma média de 4,50 jogando dentro de casa, 21 desarmes em 15 jogos, tá? Somente 15 jogos, tá? Se, por acaso, o Gustavo Gomes, como a gente vai ter a escalação do Palmeiras, Gustavo Gomes chegar a tempo e for pro jogo, eu vou de Gustavo Gomes, lógico. Tem uma média de 5,80 jogando dentro de casa, 29 desarmes, uma assistência e 1 gol no campeonato, tá ok? O Murilo aí tem uma média de 3 pontos só, ele estava machucado, né? 8 desarmes, já tem 1 gol em 10 jogos, tá? O Ignacio é uma boa, tá? Se ele jogar aí, o Ignacio, só que quem tá? O Frentes, né? 4 pontos jogando dentro de casa, a média dele, 14 desarmes, só que ele tem uma falta, ele tem em 14 desarmes, uma média de 4 pontos jogando dentro de casa, ele tem uma finalização na trave, 3 finalização defendida, 9 finalização para fora e 11 falta sofrida. Então o Frentes também, ele, né? Também ele depende muito do SG, né? Mas é isso aí. Pelos scouts, o primeiro é o Gomes, tá? Que o Bragantino cede. Em segundo é o Juventude, tá? Segundo ali o Frentes, o Ignacio, até o Thiago Silva, tá? E seria isso. Em quarto ali é o Fux, tá? Então seria isso. E tem o Gemes, né? Mas só que nem SG é mais contando para desarmes aí do Gemes, ok? Vamos aqui então agora já para o técnico. O técnico nós temos aqui Abel Ferreira, tá? Seria uma média de 6,70 jogando dentro de casa. Fora o Abel aí, o melhor é Zubeldia do Fluminense, 4,50 jogando dentro de casa, beleza? Então vamos aqui para o meio de campo. O meio de campo colocamos o Arrascaeta, Matheus Pereira e o Lúcio Acosta, tá? Matheus Pereira aí, que tem uma média de 6,30 jogando fora de casa, já tem 5 gols no campeonato, 6 assistências, 74 faltas sofridas e 34 desarmes, tá bom? Ele sofre muita bola. Ele tem uma média base, tá tendo, né?
O Arrascaeta, né, não está vindo muito bem nos últimos jogos, tá? Já tem uma média de 10,30 jogando fora de casa, 14 gols, 10 assistências, 38 faltas sofridas e 13 desarmes. Fora eles aí, né? Tem o Lúcio Acosta, ele já tem 2 gols no campeonato, tá? 8 desarmes em 6 jogos, tá bom? Tem quem? O Felipe Anderson, por quê? O Bragantino cede um pouco para o meio campo. Então, 4,40 tem o Felipe Anderson, 1 gol, tá? 2 assistências e 39 desarmes. Então, Felipe Anderson aí, tá? Até fiquei em dúvida se deixasse o Lúcio ou o Felipe Anderson aqui, tá ok? Beleza? Coutinho, ele tem uma média boa fora de casa, 6,60. Já tem 4 gols no campeonato, 2 assistências, 26 faltas sofridas, tá? O Carrascal, se jogar, também, né? Uma boa aí, vamos ver quem é que vai jogar do Flamengo. Já tem 1 gol no campeonato e 3 assistências, uma média de 6,20 jogando fora de casa, em 7 jogos, tá? No campeonato, beleza? Então, seria isso aí. E também o Alan Patrick, tá? Esquecer aí que agora o nosso queridíssimo Walter não vai jogar. Então, Alan Patrick ali seria uma boa ali também. Beleza? Galera, eu também é o seguinte. Se por um acaso Gustavo Gomes não for jogar, que eu acho que talvez não jogue, não sei. O Piquerez também tomar cartão amarelo, o Everton, tá? Eu poderia ir de 3-4-3. Ó, coloquei aqui para vocês na tela, como o Thiago Silva, o Bruno Fux e o Frentes, tá? Seria isso. Ou o Ignacio, se entrar ali, tá? Então seria isso. Aí eu colocaria o Lúcio Acosta e também o Felipe Anderson, tá? Beleza? Então, se por uma acaso Piquerez, Gustavo Gomes e o Everton não jogar, o Everton e o Piquerez por cartão amarelo, suspenso, terceiro amarelo, se eles não jogarem e o Gustavo Gomes, pode ir por aqui, porque lateral, né? Ou também você pode colocar Kaique, Bruno e também René. Mas, né? Seria uma aposta e uma aposta boa aí para quem precisa de pontuação. Diferenciar, beleza? Então vamos lá. Apesar que é clássico, Cruzeiro e Galo, né? Galo e Cruzeiro. Vamos aqui pro ataque. O ataque nós colocamos o Caio Jorge, que o Galo cede para atacante, tá? Então o Caio Jorge é uma boa. Voltando de suspensão. Vitor Roque, que está suspenso nesse jogo contra o Juventude, mas joga contra o Bragantino, e o Ryan. Colocamos o Ryan aqui porque ele é mais caro que o Flaco Lopes, tá? O Flaco Lopes colocamos no banco de reserva de luxo, tá ok? Então, fora esses dois aí, vamos lá, o Vitor Roque tá vendo uma fase excelente, 8 pontos, 8,40 jogando dentro de casa, 10 gols, 3 assistências, 57 faltas sofridas e 24 desarmes. Já o Flaco Lopes tem uma média de 6,80 jogando dentro de casa, já tem 9 gols, 1 assistência, 38 faltas sofridas e 25 desarmes, tá? Já o Ryan, né? Tem uma média de 6,50 jogando fora de casa, já tem 9 gols, 35 faltas sofridas e 28 desarmes, tá bom? Fora isso, pode colocar também que cede para atacante o Juventude, do Fluminense, o Serna, do Fluminense, tem uma média de 5,40, tem 4 gols e 3 assistências, né? O John Kennedy, né? Nas últimas 2 partidas, ele fez boa pontuação, né? Gol e assistências aí, 9 pontos e o outro 7 pontos nas 2 últimas, tá? É isso aí, galera. É mais ou menos por aí, tá ok? Nosso banco de reserva é isso aqui, tá? O Everton no gol, tem que ficar de olho. O Giai, se ele jogar, tá bom? O Gemes, porque não tem outro zagueiro melhor para colocar abaixo do Frentes, né? Tem o Felipe Anderson, se a gente for de 4-3-3, né? E o Flaco Lopes, ele tá aqui em dúvida, mas provavelmente o jogo dele é segunda-feira e o jogo do Palmeiras é quarta. Então tem terça e quarta ainda. Então provavelmente ele vai pro jogo sim. Tá bom, galera? Um abraço, fui. Deixe seu like, inscreva-se no canal aí. Fala aí.
Quem vai ser o seu capitão aí? O nosso é o Vitor Roque.